Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e Senhor nosso, Jesus Cristo, vos sejam multiplicadas. Nós vamos ler as Escrituras, depois da leitura e oração, a irmã Michele vai cantar um hino, e eu pretendo ministrar uma mensagem intitulada As 7 Maneiras de Olhar. Dentre as muitas, eu vou destacar as 7 maneiras de olhar. Eu sugiro quem tem caneta, papel e quer me acompanhar, eu vou citar as Escrituras. Estou com a mensagem do irmão Brana, olhando para o invisível. Amém. Mateus 6, do 22 ao 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Senhor, o teu Espírito é especialista em didática, em ensinar. Jesus, quando falou no Consolador, dentre as coisas que ele faria, Jesus disse: ele vos ensinará todas as coisas. Portanto, que sejamos ensinados através do teu Espírito, ainda que para isso ele tenha que usar uma instrumentalidade humana. Tome esse vaso fraco, débil, dependente de ti, que está nessa plataforma, ó Pai, porque somente o Senhor me usando é que a mensagem será producente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. A visão é um dos 5 sentidos do nosso corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele temeu que os nossos sentidos fossem corrompidos e, consequentemente, nos apartássemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Pensemos nós na audição corrompida. A audição é um canal pelo qual a palavra chega a você. Sim, pois a Escritura diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Mas se, ao invés de ouvir a palavra, o homem ou a mulher passa a ouvir
coisas más, que são tantas. Nas 7 cartas, em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, a finalização foi assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Então, devemos ser seletos no tocante ao que vamos ouvir. Às vezes você ouve uma coisa que você não gostaria de ouvir, não tem como evitar ouvir. Você está no meio de pessoas não crentes, porque você precisa estar ali, é teu posto de dever, é teu trabalho. E você ouve um gracejo imoral, uma piada indecente, você não gostaria de ouvir, você ouve. Mas você está reprovando aquilo, ainda que sem palavras. Você não aceita aquilo, você não sorri daquilo. É uma postura de cristão. Às vezes alguém te para te passar um fuxico, uma fofoca, uma coisa, mesmo sendo verdade, acerca de alguém, mas que não vai te edificar. Nesse caso, você tem domínio da conversa. Você diz: não quero ouvir isso. Franqueza não é indelicadeza. Ser franco não significa ser estúpido, ser descortês. Não quero ouvir isso. Isso não me edifica. Se você ler o livro dos Salmos, capítulo 15, você vai constatar que a Escritura fala acerca dos que hão de habitar no lugar santo, aqueles que não difamam e nem aceitam afronta contra o seu próximo. Tem gente que não difama, mas aceita, fica ouvindo. Uma vez alguém parou, irmão Brana, porque a família do profeta estava passando por um problema. Irmão Brana teve problema familiar, como todos nós estamos sujeitos a ter. E alguém o parou para falar com ele uma coisa que ele já sabia. Sinceramente, tem gente que parece que tem prazer de levar o dedo na ferida. A pessoa já tem o suficiente contra si. Leva o dedo e, usando um termo bem popular, cutuca, para a ferida doer mais. O irmão Brana foi franco, ele disse: eu não vou te ouvir.
Ah, mas envolve a tua família. Não vou te ouvir. Eu estava predestinado a passar por isso. Eu tinha que beber esse cálice. Se eu parar para te ouvir, eu só vou caindo. Para ouvir, sai deprimido, sai com carga. Então não vou ouvir. Ah, quantas coisas que se deixássemos de ouvi-las, estaríamos nos poupando de cargas. Nos poupando de cargas. É uma expressão que a gente sempre usa, porque foi usada pelo irmão Brana. Que Eva caiu porque parou para escutar. Escutar o evangelho da serpente. Que por sinal era muito bonito, diga-se de passagem. Evangelho florido. Pregou para ela. Se ela dissesse, não vou te ouvir, não quero te ouvir, eu vou ficar com o que Deus me falou. Eu vou ficar com o ensinamento que eu tenho recebido. Aleluia. Eu vou ficar com o meu pastor. Amém. Foi levantado para me guiar, me conduzir. Aleluia. Não vou ouvir voz lateral. Não vou ouvir ensinamento que vem não vestido de luta, assim, de gala, muito fantasioso, mas é falacioso. Bem, mas o nosso assunto não é audição, é visão, são os olhos. Vocês já pensaram os olhos corrompidos, sem disciplina, em face de tanta exposição das coisas, nessa feira da vaidade, em que as mercadorias pecaminosas estão expostas? Se naquele tempo Jó disse assim, para mim sair, para mim andar, para mim passar pelas ruas, eu fiz um concerto com os meus olhos. Jó 31. Fiz um concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria em uma mulher? Se aquele tempo ele precisou de fazer um concerto com os olhos, e agora? A situação que a coisa está, a banalização, quando a oferta é maior do que a procura, a mercadoria cai de preço. Isso é uma lei. Da maneira que as mulheres estão se expondo, há um refrão que a fruta madura tem mais cotação quando ela está longe do alcance da mão. Quantas mulheres estão se oferecendo aí hoje? E eles estão fazendo leis
para protegê-las de maneira tal que um homem facilmente pode ser criminalizado por assédio, importunação, virou crime. Eu não estou defendendo isso, não. Mas eles podiam criar leis também para as mulheres não andar da maneira que estão andando. Verdade. Aleluia. Expondo suas carnes femininas. A primeira maneira de olhar, se vocês quiserem anotar, não foi boa não, foi a maneira que Eva olhou, foi olhar de cobiça. Gênesis capítulo 3, versículo 6. E vendo, ela olhou, e vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, desejável, foi olhar de cobiça. João disse em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 17. Ele fala de três coisas: concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Os olhos são portas de entrada para o terreno da tentação. Os olhos são portas de entrada para o terreno da tentação. Por isso, homem, muito cuidado com os olhos. Amém. Você pode responder por adultério com uma mulher que você nunca nem tocou nela. É verdade. Pelos olhos. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. É uma situação perigosa os dias em que estamos vivendo. É verdade. Eva foi atraída, foi olhar de cobiça, e vendo a mulher que a árvore era boa, agradável, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto. É agradável para os olhos de um homem sem Deus atentar para uma mulher. É agradável para os olhos de uma mulher também, porque tem mulheres que cobiçam homens. O salmista disse no livro dos Salmos, capítulo 101, versículo 3: não porei coisas más diante dos meus olhos. Isso aqui pega, viu? Você pega o controle remoto, senta na televisão, diante da televisão, no sofá. Verdade. O que o diabo manda para a tela entra na tua casa. É verdade. O que o diabo manda para a tela entra na tua casa.
Você está ali pondo coisas más diante dos seus olhos. Você vai para o computador, você põe coisas más diante dos seus olhos, que pode ser até pior que a televisão. Pode ser até pior que a televisão. O que se vê hoje. Pela internet. Que Deus põe um véu de santidade em nossos olhos. Digam comigo que Deus põe um véu de santidade diante dos meus olhos. Aleluia. O segundo olhar é o olhar do retrocesso, é o olhar para trás. Aí vocês têm que lembrar de quem? O olhar de Ló. Jesus disse em Lucas 17:32: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus não falou lembrai-vos de Sara? Por que Jesus não falou lembrai-vos de Rebeca? Lembrai-vos de Raquel? Lembrai-vos de Lóide, de Eunice? Lembrai-vos de Isabel? Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló, porque ele estava apanhando uma atitude dela de desobediência para nos advertir. Foi o olhar do retrocesso. Ela olhou para trás. Deixe-me dizer isso. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não tinha saído dela. Ela tinha saído de Sodoma, mas tinha coisas lá em Sodoma que ela estava com o coração nelas. É verdade, Deus. O que a levou a olhar para trás? Escutem essa, Lucas capítulo 9, versículo 62. Aquele que põe as mãos no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você quer olhar para trás? Olhar para o tempo que você fumava? Olhar para o tempo que você bebia? Olhar para o tempo que você prostituía? Olhar para aquelas músicas mundanas que você cantava? E sentir saudade delas? Sentir saudade daquelas coisas? Paulo disse, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Aleluia. E vejam vocês, obreiros, e eu fico pensando na tentação que Ló deve ter sentido. É verdade. Porque quando ele percebeu que a sua mulher não estava mais do seu lado, vocês pensam que ele não foi tentado a olhar para ver o que tinha acontecido? Mas ele lembrou-se da advertência dos anjos. Aleluia. Porque se ele olhasse para trás, converter-se-ia também em uma estátua de sal como ela. Fica mulher, eu vou. Mesmo sem mulher eu vou. Essa foi a posição de Ló. Deus não tem prazer em quem recua. Deus tem prazer em quem prossegue, em quem avança. Aos Hebreus 10,
38 e 39. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nunca olhemos para trás. Olhemos para a frente. Nosso alvo é Jesus. Digam, nosso alvo é Jesus. Irmão Branda, que eu me lembro, ele pregou 2 mensagens sobre olhar. Olhe sempre para Jesus e olhando para o invisível, que daqui a pouco eu vou destacar aqui um parágrafo. Olhe sempre para Jesus. Aleluia. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhando para o invisível, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos. Quando a pessoa olha muito para os lados, ela acaba se acidentando. Ela acaba se acidentando. Olha muito para a vida dos outros. Eu sei de um caso, de um acidente que aconteceu. Um carro, o motorista se precipitou no abismo. E as polícias ali, corpo de bombeiro e ambulância, aquela coisa toda. E os guardas dando sinal para os motoristas passar. Nessa hora a tendência é a curiosidade, né? É querer saber. E um motorista tira os olhos da frente para ver o carro que tinha caído lá embaixo. E olhando o carro, e o carro dele foi saindo, e já era. Caiu também. Ficou olhando muito a vida dos outros. Nós temos que olhar para Cristo. Aleluia! Não tenha curiosidade. Não tenha curiosidade para ficar olhando para quem caiu, ou para quem desviou, ou para quem tem alguma coisa nova para te apresentar. Não tenha curiosidade. Você já tem o que é verdadeiro. Nós estamos no que é verdadeiro. Glória a Deus. Tem gente que sai, eu não estou indo mais na igreja por causa da filha do fulano, da filha do diácono, da filha do litigante, por causa da filha do pastor, por causa da mulher do obreiro fulano. Gente, o nosso alvo é Jesus. Temos que deixar a igreja por causa de ninguém. Nosso alvo é Jesus. Glória a Deus. Um dia uma pessoa que se afastou da igreja disse para mim assim: pastor, sabe de uma coisa? Eu deixei a igreja porque a gente vê muita coisa errada lá, sabe? E sabe para onde ele foi? Para o mundo. E eu com franqueza disse: sim, você deixou a igreja porque você vê coisas erradas lá. Lá no mundo você está vendo tudo certinho. É desculpa esfarrapada. É desculpa esfarrapada para quem quer sair. Eu digo com firmeza isso aí. A pessoa sai porque diz que vê coisa errada na igreja. Aí você vê, ela está lá no mundo. Lá no mundo está cheio de coisas certas.
Eu tenho mais esperança na recuperação de uma pessoa que não culpa ninguém, que assume o seu fracasso, que diz: pastor, eu não tenho nada contra pastor, contra igreja, o problema está em mim, o problema sou eu. Ore por mim, pastor, eu preciso da misericórdia, eu não tenho força. Essa pessoa, a probabilidade dela se levantar é bem maior. E abrindo um leque ainda mais, eu tenho mais esperança e me responsabilizo por essa afirmação na recuperação de uma pessoa que cai pelo adultério, que cai fumando, que cai bebendo ou cometendo outro tipo de coisa errada. Sabe por quê? Você vai falar com ela, ela diz assim: realmente, pastor, eu sou carente da graça, eu estou errado mesmo, sou carente. Do que na recuperação de uma pessoa que cai doutrinariamente. Vocês estão me entendendo? Porque você vai falar com uma pessoa que caiu adulterando, que caiu fumando, que caiu bebendo, ela assume que está errada, mas vai pregar, vai falar com alguém que caiu doutrinariamente. Vai. Errado por ele é você. Ele é o que está certo. Ele agora está com mais luz, né? Nós que somos errados. Infelizmente, a coisa tem sido assim. Vamos continuar? Terceiro olhar. Mateus 14, 30. Foi o de Pedro. Ele olhou para as ondas bravias. Ele devia manter seus olhos em Jesus. Porque Jesus havia dito para ele que descesse do barco. Igreja, se Deus te manda fazer algo, faça. Ele é responsável pela palavra dele. Ele é responsável pela palavra dele. Se Deus, na minha boca, te mandar jogar todo o medicamento fora, eu não sou contra medicamento. Deus está na medicina, Deus está nos recursos medicinais, mas se Deus me mandar e você acreditar, jogue fora, porque você não vai precisar mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus mandou ele descer do barco. E ele creu. Ele creu que podia andar. E crendo que podia andar, ele andou. Mas sentindo o vento forte, ora, mais forte era a palavra de Jesus. Vocês concordam comigo? Ele sentiu o vento forte e as ondas bravias, olhando para elas. Mais forte do que vento, mais forte do que ondas bravias, era a palavra de Jesus. Mais forte que esse câncer é a palavra de Jesus. Mais forte que essa AIDS é a palavra de Jesus. Mais forte que essa diabetes é a palavra de Jesus. Mais forte que essa paralisia é a palavra de Jesus. Mais forte que essa cegueira é a palavra de Jesus. Mais forte do que essa surdez é a palavra de Jesus. Aleluia! Maior do que qualquer doença.
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sentindo o vento forte, ele teve medo. E ele não devia ter medo. Ele devia manter a fé. A fé mantinha ele sobre as águas. A fé te mantém sobre as águas. A fé não só te cura, te mantém curado. Amém? Porque a fé de Pedro deu para ele descer e caminhar. Mas ele vacilou, então ele não terminou seu percurso. Ele começou a afundar. Você tem que ter fé para ser curado e fé para manter a tua cura. Porque às vezes você é curado e de repente o diabo vem e põe o dedo dele e te faz sentir uma ferroada naquele braço que Jesus te curou, na coluna que Jesus já te abençoou e você sarou, ou em qualquer outro lugar, aí você começa a ter medo. Ai meu Deus, será que eu não sarei? Será que a doença está voltando? E começa a ter medo. Não tenhas medo, a fé te mantém curado, a fé te mantém curada. Diga para esse vento forte, diga para essas ondas bravias, diga para esses sintomas, pelas pisaduras de Jesus, estamos sarados. Coisa maravilhosa é a fé em Deus, é a confiança em Deus. Quarto olhar, olhar de Judas para o dinheiro. Mateus 26, 9. Ele escondia, ele era o tesoureiro, e ele escondia a sua desonestidade, preocupado com os pobres, entre aspas. Chegou lá uma mulher e ungiu os pés de Jesus com aquele unguento, com aquele nardo puro, e ele, para que esse desperdício? Para que isso aí? Isso aí tinha que dar para os pobres. Esse espírito às vezes se manifesta assim, filantrópico, camuflado. E ele era vulnerável nisso, que por causa do dinheiro ele traiu Jesus. E vocês sabem qual foi o fim dele. Vamos para o quinto olhar. Israel olhava para uma serpente de bronze. Números 21, do versículo 7 ao 9. Mas aquela serpente de bronze tinha poder para curar? Não. É o que ela representava. Glória a Deus. Porque Jesus disse em João 3, versículos 14 e 15, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
não pereça, mas tenha saúde. Não pereça, mas tenha libertação. Não pereça, mas tenha paz. Não pereça, mas tenha alegria. Não pereça, mas tenha felicidade. Não pereça, mas tenha vitória. Essas coisas são tuas, igreja. O Senhor, como é suavizante a unção divina, que está aqui e visitando também os irmãos da internet. Sexto olhar, o olhar de Abraão. Aleluia. João 8:56. Abraão se alegrou por ver o meu dia. Ah, sim. Abraão se alegrou por ver o meu dia? Como assim? Quando Abraão estava com o cutelo erguido para desfechar o golpe que sacrificaria o filho que ele esperou por 25 anos, a voz divina brada do céu, impedindo a consumação daquilo. E quando ele olha para um lado, ele vê o que tinha saído da sua boca, quando ele respondeu à pergunta inocente de Isaac: meu pai, fogo, lenha, cutelo trouxemos, mas e o cordeiro, meu filho? Deus para si cordeiro proverá. Ele olha e vê um cordeiro preso ali no mato. Quem pôs aquele cordeiro ali foi o Jeová Jireh, foi o Deus da provisão. Abraão estava vendo o dia de Cristo, ele estava vendo o cordeiro na cruz do Calvário, ensanguentado, a provisão divina, pelos nossos pecados, pelas nossas doenças. Não, gente, isso é muito forte. Faz o que você não conseguia fazer agora. Tem alguém aqui com a coluna travada? Levante e baixe em nome de Jesus, estou mandando. Aleluia. Tem alguém aqui com o braço travado, artrite, artrose, bursite? Levante esse braço agora, em nome de Jesus. Tem alguém pela internet? Em nome de Jesus. Apalpa nesse seio, e esse caroço terá desaparecido. Esse demônio está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 O sétimo olhar, o olhar de um homem moribundo, humanamente falando, sucumbindo, ensanguentado por pedradas, Atos 7:55, mas o céu abre para ele, e ele olha e disse: eis que vejo o céu aberto, e o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, será que ele viu o irmão Brana lá? Filho do Homem é Cristo! Aleluia! Ele olhou para o invisível. Agora, aqui está, olhando para o invisível. Parágrafo 37. Mas existe um Deus
E quando perdemos a nossa descrença e nossa incredulidade nele e atravessamos aquele lugar que o mundo está dizendo: os dias dos milagres já passaram, isto te faz estremecer? Oh, não existe tal coisa como batismo com o Espírito Santo. Isto te faz pensar. Mas se você simplesmente olhar para o invisível, para a promessa que Deus prometeu, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, tantos quanto Deus chamar. Se você olhar para a palavra bendita de Deus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, você consegue romper com todas essas barreiras da incredulidade, do pecado. Então você voará livremente na fé de Deus, sabendo que todas as coisas são possíveis. Então eles dizem que dificilmente que você não conseguirá, mas você diz que tudo é possível para Deus. Aleluia! Você toma Deus em sua palavra, que chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, gente. Um exército cercou Eliseu. Mas eu tenho que me lembrar do Salmo 27. O Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Quando os malvados levantaram para comer as minhas carnes, para comer a minha honra, para comer minha reputação, para comer meu nome, tropeçaram e caíram, porque Deus peleja. Aleluia! Esse demônio que tem se levantado para comer a tua carne, ele tropeça e cai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Comeu teu pâncreas, teu fígado, teus rins, teu estômago, desgastar teus ossos. Esse mal está debelado em nome de Jesus Cristo. Gente, eu sinto, tem um microfone aqui. Sim. Oh, glória a Deus. Aleluia. O rei da Síria detestava, estava com ódio de Eliseu, porque Eliseu desarticulava toda a trama, toda a armadilha dele contra Israel. Ele reunia seus homens e dizia assim para eles: vamos armar uma emboscada em tal lugar, porque o rei de Israel passa por lá e nós o apanharemos. Eliseu mandava um recado para o rei de Israel: o rei da Síria te espera em tal lugar, na tocaia, passa por lá não. O rei não passava. O rei de Israel era protegido. O rei da Síria reuniu seus homens e perguntou: escutem quem aqui é pelo rei de Israel? Quem é o dedo duro que vai contar para o rei de Israel o que eu comento aqui? Alguém disse: ninguém. É que lá tem um profeta que escuta o que você fala na tua câmara de dormir. Deus revela para ele lá. E lá vai um exército, gente, para pegar o homem. E o moço de Eliseu sai para fora e vê aquele exército e teme, apavora, se desespera. Senhor meu, o que faremos? E Eliseu calmamente, serenamente disse: não temas, mas são os que estão conosco
do que os que estão com eles. Aí a palavra fala no sentido numérico. Agora nós vamos falar no sentido qualitativo. 1 João 4, versículo 4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é Deus do que esse problema, irmã. Considere-se uma vencedora. Considere-se um vencedor, irmão, em Cristo Jesus. Aleluia. E disse mais: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja, porque ele só está com os olhos abertos para ver o problema. Ele só está com os olhos abertos para ver o inimigo. Ele só está com os olhos abertos para ver a doença. Mas ele tem que enxergar o curador. Tem que olhar para Jesus. Pare de olhar para essa doença. Pare de olhar para esse problema, irmã. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus e sare nesta hora. A igreja em pé. Aleluia. Você teria, irmã Michele, um hino para cantar agora? Oh, glória a Jesus. Aleluia. Olhe para Cristo. Ele é o grande curador. Ele é o grande salvador. Vamos, gente, vamos. Somos mais que vencedores em Jesus. Cantamos glória a Jesus o Salvador, fazendo conta que era nossa aquela cruz. Hoje sou livre porque sou um vencedor. Disse a Bíblia aos que amam a Deus: todas as coisas nos ajudarão a vencer. Até mesmo as provas para os cristãos são bênçãos, porque em Jesus se sentem mais que vencedores. Mais que vencedores, somos em Jesus. Aleluia. Mais que vencedores, somos pela cruz. Ele é o nosso Rei, Senhor dos senhores. Somos em seu nome mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Jesus. Oh, glória a Deus. Não há derrota para os filhos de Deus. É o Pai verdade. eterno, como prova deste amor, mandou seu Filho para ser um vencedor. Seu Santo Espírito nos enche de poder para vencer o impossível pela fé. Pela fé você vence o impossível. Pode separar-nos deste amor, cantando alegre a canção do vencedor. Mais que vencedores, oh, glória a Deus. Somos em Jesus. Mais que vencedores, somos pela cruz.
somos em seu nome mais que vencedores. Ele é o nosso Rei, Senhor dos senhores. Somos em seu nome mais que vencedores.